Olá, amigos do Tao. Estamos novamente com um vídeo a respeito do taoísmo e das técnicas taoístas. Dessa vez falando sobre o Feng Shui, né? Geralmente falado por aí como o Feng Shui. Mas Feng Shui ou Feng Shui em mandarim é que são as pronúncias mais adequadas. Vamos tratar aqui de problemas no Feng Shui. Problemas. Esses problemas, eles são mais do que simplesmente desvios de acontecimentos ou de perspectivas energéticas do imóvel. É pior do que isso, na verdade, porque são problemas causados pelos fundamentos. São problemas causados pela ausência de fundamentos. E isso é muito sério, isso é muito sério. Você pode achar que você está fazendo um Feng Shui bacana para sua casa, está cuidando da sua família, do seu comércio, e na verdade você está aumentando o problema, ou gerando novos problemas. Então isso é muito, muito importante. Eu gostaria que você ficasse até o fim do vídeo, para ver tudo que eu tenho para mostrar para você, e depois você tira suas próprias conclusões a respeito disso. Lembrando que se você não for inscrito, inscreva-se no canal, dê o seu like para nós, deixe seu comentário. Isso é importante para a gente fortalecer o canal, levar essa mensagem a mais pessoas. E eu quero muito saber exatamente o que você está pensando, quais suas ideias a respeito do que nós vamos comentar aqui. Isso é muito importante para que nós estabelecemos uma comunicação, né? E possamos um aprender com o outro. Então seus comentários, suas ideias aqui são muito bem-vindas. Eu leio todos os comentários. Respondo todas as dúvidas pessoalmente, tá? Aqui a gente não tem equipe, somos só nós dois, então fica à vontade para você fazer perguntas ou questionar qualquer coisa que você vê que a gente vai conversar. Então nesse vídeo vamos falar a respeito de problemas no Feng Shui. São algumas questões que, olha, muitos de vocês vão ficar surpresos, porque vocês veem isso o tempo todo, em todo lugar, na mídia, nas revistas, na internet, em vídeos, vocês veem isso o tempo todo nas coisas. Então talvez vocês se surpreendam um pouco a respeito disso, né? E a primeira motivação de produzir esse vídeo, o e-mail que eu recebi, né? Eu estou em contato com várias pessoas de Feng Shui tradicional, Feng Shui moderno, nova era, New Age, esse negócio fast food aí que tem, bem como grupos também internacionais a respeito de Feng Shui no mundo inteiro. Então eu procuro ficar sempre a par do que está acontecendo. E eu recebi um e-mail a respeito de uma técnica de 3.000 anos, né, que você vai aprender e vai mudar toda a sua vida, aquela história toda, né? E aí o que aqui fala? Você terá acesso aos conhecimentos sagrados do budismo tântrico. Bom, o budismo tântrico está se relacionando ao budismo tibetano, né? Então, deixa eu colocar a primeira questão aqui, tá? Quando você escuta muito o budismo tântrico tibetano, né? Isso na verdade é uma bobagem, é uma redundância. O budismo tibetano só tem um e ele é de natureza tântrica. Então você dizer budismo tântrico tibetano, você está dizendo subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, uma redundância dessa daí. O budismo tibetano, ele se formou por volta do século 8, se não me falha a memória, o século 8 da nossa era. Ele resultou da vinda, né, da ida ao Tibete do budismo Vajrayana, que é um budismo indiano com fortes influências do Tantra. Esse budismo Vajrayana, ao chegar no Tibete, sofreu influências e trocou figurinhas ali com o Bon, que é a religião antiga, ancestral do Tibete, de natureza anímica, de natureza xamânica. Através dessa troca de conhecimentos se originou o budismo tibetano. Tá? Então isso é o budismo tibetano. É um budismo Vajrayana com influência do Bonpo, né, dos praticantes do Bon. Não tem outro budismo tibetano a não ser o budismo tibetano tântrico, é óbvio isso. Inclusive o
budismo Vajrayana, também esteve na China e sofreu influência do taoísmo, criou-se o budismo Shenyan, que chegou ao Japão também no século VIII, como as linhagens Tendai e Shingon, que são duas linhagens budistas japonesas muito importantes na história do Japão, que trouxeram grande influência nas artes marciais japonesas, nos samurais, em todo aquele sistema do Bujitsu antigo, né, das artes marciais tradicionais japonesas, e que são até hoje, são escolas muito respeitadas. Ele possui a mesma raiz da linhagem do budismo tibetano, que é o budismo Vajrayana. Ok. Então, isso posto, outra coisa aqui que nós temos aqui nesse e-mail, técnicas poderosas desenvolvidas pelos grandes sábios há mais de 3.000 anos atrás. Bom, técnicas poderosas criadas por sábios há mais de 3.000 anos não pode ser budismo, porque Buda nasceu há 2.500 anos. Tá? Então você não pode ter uma técnica poderosa budista com mais velhas do que Buda. Isso a gente vê direto acontecer os negócios assim. Tem gente que fala que tem uma linhagem taoísta tradicional anterior a Lao Tse, e Lao Tse foi que criou o termo Tao. Então a escola de pensamento taoísta, ela começa com Lao Tse. Embora o I Ching, muito antes do Lao Tse, já tenha as bases filosóficas, a escola de pensamento taoísta nasce com Lao Tse. Então você não pode ter taoísmo mais velho do que Lao Tse, porque isso não faz sentido. Tá? Então o que acontece aqui? Você não pode ter budismo com 3.000 anos. Não tem como fazer isso daí. Isso na verdade é uma jogada de marketing para mostrar que é um negócio muito velho, muito ancestral. Tá? Existem duas considerações a respeito desse tipo de argumento. A primeira é que o que é antigo, ele é valioso porque ele passou pelo teste do tempo. Tá? Então existem fórmulas, por exemplo, na medicina chinesa, fórmulas farmacológicas que foram desenvolvidas há 500 anos. Elas são usadas há 500 anos, né, até os dias de hoje, com ótimos resultados. Então o que acontece? É uma fórmula consagrada. Está comprovado seus benefícios, está comprovado qualquer tipo de problema colateral ou efeito colateral que possa ter tido, já foi compreendido e resolvido. Porque senão não duraria tanto tempo. Então o que é antigo, ele é valioso por causa disso. Ele passou no teste do tempo. Né? Agora o negócio não precisa ser antigo para ser bom. Tudo bem? Então a gente fala assim, o Feng Shui é uma técnica que tem 5.000 anos. Não. Na época dos reinos combatentes, da dinastia Zhou, por volta de 500 a.C., então você tem o Shui Longjing, que é o clássico do dragão de água, por exemplo, que são textos que tem daquela época lá. Né? Mas o que acontece? Você pega as duas escolas mais importantes hoje no Ocidente, mais estudadas no Ocidente, Xuan Kong Feixin, a escola das estrelas voadoras, tem cerca de 1.000 anos. E a Pachai, a escola das 8 residências, tem cerca de 300 anos. Então o negócio não precisa ter 10.000 anos para ser valioso. Tá? Você escuta esse argumento muitas vezes aí, porque o pessoal acha que se for milenar, feito por grandes sábios do Oriente, o negócio é superior. Tal. O negócio não é assim não. Tá? O negócio não é assim não. A gente vê isso em muitos lugares, em muitas áreas. O próprio jiu-jitsu brasileiro, tem gente divulgando aí que foi criado por sábios, monges indianos há milhares de anos. É bobagem isso, bobagem. O jiu-jitsu tradicional japonês, ele foi desenvolvido por volta do século VIII no Japão. E o jiu-jitsu brasileiro foi criado no início do século XX, com base nas técnicas de chão do judô. Então não adianta ficar inventando moda, você entendeu? Para poder tentar dar mais peso. A coisa é boa. Você entendeu? A coisa pode se falar assim, isso aqui tem 3.000 anos. Você vai ver, é uma bobagem. E aí o negócio pode ter sido inventado ontem e ser genial. Então não é isso. Você entendeu? Não é isso. Você pega o jiu-jitsu brasileiro, você vai falar assim, nossa, isso aqui é uma porcaria porque tem 100 anos. Não, de jeito nenhum. Não é assim que a coisa funciona. Então cuidado com esse tipo de afirmação.
Tá? Cuidado com esse tipo de afirmação, né? Minha linhagem taoísta tem 5.000 anos. É uns negócios desse. Cuidado com esse tipo de coisa. É por isso que eu falo para vocês sempre, não fique acreditando nos negócios. Não acredite no que dizem, nem no que eu falo. Pesquise, explore, aprofunde-se e veja se aquilo tem base, cruze referências. Você tem que fazer isso. Eu disse isso em vários vídeos, em vários textos, vários artigos. Assim, a essência do conhecimento, da obtenção do conhecimento é isso, é questionar, ir atrás e aprofundar. Tá? Então, cuidado com esse tipo de coisa, né? O negócio é milenar e feito por grandes sábios do Oriente. Para com isso. Para com isso. Vamos colocar as coisas nos lugares. Tá? Por que eu estou falando isso daqui? Porque você já começa a perceber que existe um problema de base. Existe um problema de base. Né? A história já começa a ser muito floreada, muito inventada. E aí você começa a falar, mas essa técnica é válida? Será? Qual que é o fundamento dela? Então, isso já é uma placa de advertência quando você estiver estudando, estiver fazendo suas coisas. Porque o que acontece com o Feng Shui? O Feng Shui ele lida com energia. Tá? Energia. Se você pegar uma bobagem qualquer inventada, hoje está cheio disso na internet, nas revistas, nos livros, está cheio de coisa assim. Se você pegar uma bobagem qualquer dessas daí, né, é uma invenção de moda, pode ser que não aconteça nada, se você tiver sorte. Tá? Se você tiver sorte, não vai acontecer nada. Agora, você está mexendo com energia. Se você mexer com energia da forma errada, você vai ter um efeito que não é o que você está querendo. E isso é uma coisa que tem que ser bem clara. Uma coisa tem que ser bem clara. Você não brinca com energia. A energia você tem que saber o que você está fazendo. Né? Eu acho que você tem que pensar sempre 2, 3 vezes, aprofundar, cruzar a referência antes de você fazer qualquer coisa na sua casa ou usar qualquer outra técnica. Tá? Tem que ver que fundamento que tem aquilo. Uma coisa, por exemplo, aqui, ó, o pacuá, tá? O pacuá para você colocar na porta de proteção, etc. Acho que está todo mundo familiar com esse tipo de coisa, todo mundo familiar com isso. Mas o que acontece? Esse daqui, que você acha em qualquer loja esotérica, está errado. Ok? Isso é um pacuá do céu posterior. Ele é usado no universo manifestado, nosso universo físico. Ele não serve para proteção, ele serve para estudo. Se você vai fazer acupuntura, você vai usar esse. Se você vai fazer um estudo da casa no Feng Shui, você vai usar esse. Se você vai tentar estudar os movimentos do Pakuachan, que é um estilo marcial baseado nos 8 trigramas, você vai usar esse. Para proteção, não. Você tem que usar o céu anterior. Tá certo? Mas você vai nas lojas, 99,9% das vezes você vai achar este pacuá aqui. Né? No final dos anos 90, eu bati muita boca com a revista Bons Fluidos, da editora Abril, porque eles insistiam em colocar esse pacuá como o pacuá correto. E eu discuti muito com eles. Depois de muito tempo, já na virada do século, eles começaram a falar na revista que tinha que ser o outro pacuá. Né? Mas até lá o que acontece? Já criou uma escola de pensamento baseada nesse negócio aqui. Tá? Esse aqui está errado. Ele vai trazer problemas para você. Ok? Problemas. Bom, a coisa é tão ruim, que meus alunos pediram que eu fizesse um pacuá mais correto, porque eles não conseguiam achar. Eu desenvolvi este aqui, né? Com design exclusivo, baseado na orientação dos mentores da nossa linhagem. Está aqui. Né? E existe uma maneira, um ângulo certo de colocar, um jeito certo de colocar. Existe toda uma colocação energética adequada. E o que acontece? Eu vendi esse daqui para os meus alunos, né, por um preço normal, assim, camarada. Eu faço
artesanalmente cada um deles e vendi para várias partes do Brasil. Inclusive há uns 2 meses atrás, se não me engano, eu vendi 6 desses, mandei 6 desses para Salvador, porque uma aluna falou que você não acha de jeito nenhum esse daqui, você só acha os pacoás errados. Na verdade a procura foi tão grande isso aqui que até gente que não é meu aluno direto começou a querer pedir esses pacoás aqui. Então o que acontece? É uma informação que está em qualquer lugar, o pacoá. O pacoá está lá, olha lá. É esse aqui, você vai na loja, você acha, né? Só que o uso não é correto, não coloca no lugar certo, não é o pacoá certo, não tem o ângulo certo. Então o negócio não vai funcionar da maneira como você quer, né? E como eu disse, a energia é um negócio muito perigoso. Se você não funciona do jeito que você quer, pode funcionar de uma maneira que você não quer. Então você precisa sempre dar uma olhada, questionar, pensar, olhar, né? Principalmente quando fala assim, mas todo mundo fala que esse é o correto. Sempre que alguém diz assim, todo mundo sabe disso, eu dou 2 passos para trás e tomo cuidado. Tá? Porque se todo mundo sabe, alguma coisa aqui não está funcionando bem. Né? Alguma coisa que todo mundo sabe que é a verdade concreta, tem alguma coisa errada acontecendo ali. Então dá uma olhada nisso, dá uma pesquisada, vê direitinho como é que funciona, né? Eu tenho artigos explicando a filosofia dos dois, meu curso de manipulação de energia no imóvel, né? Energias em Movimento, meu curso online, ele tem uma aula todinha dedicada ao pacoá, explicando como ele funciona, como coloca, como não coloca, os problemas que pode ter se usar algo errado. Está tudo colocado com fundamento na filosofia chinesa, na filosofia taoísta. A primeira coisa que você precisa prestar atenção é se esses negócios que você está ouvindo por aí, que você está lendo por aí, tem fundamentação filosófica. O negócio tem que ser profundo. Gente, não adianta você colocar o sofazinho da mesma cor do cantinho. Isso não é feng shui, isso não trabalha energia. A cor, ela tem uma função muito importante psicológica. Tá? Os chineses, a cor é a última coisa que eles vão se preocupar no feng shui. Isso não existe, você pintar a sala. Né? Nos anos 90 o pessoal fala assim, pinte o quarto de vermelho para dar paixão. Pinta o quarto de vermelho e fica dormindo lá para você ver o que vai acontecer. Quem trabalha um pouco com cromoterapia sabe como esse negócio funciona. Vai lá, vai dormir no quarto vermelho, vê se você consegue dormir direito. Vai ver como fica a sua vida bacana. Então não é assim que o negócio funciona, não. Cuidado, cuidado, cuidado com isso. Né? E muitos problemas no feng shui podem aparecer por causa dessas manipulações estranhas. Para você ter uma ideia, eu já fui contratado como consultor várias vezes para desmanchar Feng Shui. Né? O pessoal gosta até de botar um acentinho ali, Feng Shui. Né? Então, eu tive que desmanchar trabalhos de Feng Shui, que é uma urucubaca do caramba. Muitas vezes uma urucubaca do caramba. Teve um colega acupuntor, estava tendo vários problemas no consultório dele, e me chamou para fazer uma consultoria. Para começar, tinha 2 quadrinhos esquisitos lá. Falei, o que é aquilo? A consultora, ele contratou uma consultora, tá? Esse bagulho aí não é barato. Não é barato. E você contrata uma pessoa para fazer urucubaca dentro da sua casa. Cuidado. E ele falou que esses quadrinhos a consultora tinha vendido para ele, porque eram quadrinhos de energia, para dar um Feng Shui bom, aquela história toda. Né? Ela mandou tirar um quadro de paisagem que ele gostava e colocar os quadrinhos de Feng Shui. Eu testei os quadrinhos com sistema radiestésico e eles eram extremamente negativos. Aí eu disse para ele, tira esses quadrinhos, se livra deles e coloca de novo a paisagem que você gosta. Né? O resultado foi excelente, o consultório dele melhorou, fizemos outras mudanças também, principalmente espelho na frente da porta. Gente, espelho é burro, espelho não sabe se é energia negativa ou positiva.
Você fala assim, o espelho reflete energia negativa. É burrice. É burrice. Aquilo lá é um espelho, ele reflete. Só, ponto. Tá? Ele distorce o Ti, eu mostro isso no meu curso com varinha radiestésica, como o espelho distorce o Ti na frente dele. Não é um bagulho para você ficar pondo, muito menos na frente da porta de entrada. Tá? Não é para ficar fazendo essas coisas. E ele tinha esses negócios tudo, a gente mudou tudo o que aconteceu, o consultório dele assim decolou de vez, e ele acabou alugando um outro conjunto comercial do lado e me chamou para fazer o feng shui dele também, né? Acabou expandindo o negócio, ele mal conseguia sustentar o consultório que ele tinha, e ele acabou expandindo o negócio, né? Porque a energia ficou harmônica, tá? Harmônica. E os quadrinhos, eu não sei, eu falei para ele se livrar daquilo, né? Eu, se fosse ele, eu ia queimar aqueles quadrinhos num terreno baldio, cercado por 7 velas brancas, para ter certeza que o bagulho vai embora. Para despachar ele para o lugar de onde veio. Porque era uma energia muito ruim, tá? Muito ruim. Então, cuidado, questione, né? Vai colocar essa rodinha aqui, por quê? Vai pôr a bolinha de vidro, por quê? Vai botar no lugar, por quê? Tem que questionar o negócio. Tem que questionar. E não aceite o negócio, não, porque a intenção é boa. Intenção não resolve problemas, tá? Intenção é só fé. Fé sem ação não tem resultado. Ok? Né? Deus ajuda quem se ajuda. Fé sem ação não tem resultado. Então, você vê a acupuntura, o pessoal fala assim, mas a intenção, só a intenção não funciona. Não, precisa ter a técnica. A intenção sem a técnica é vazia. A técnica sem a intenção é fraca. Então não adianta você ficar lá enfiando agulha sem ter intenção. Não adianta você fazer intenção sem pôr agulha. A acupuntura é assim, né? A intenção é um foco. A intenção é focar a energia, é fazer a coisa acontecer. Mas o que acontecer? Alguma coisa que você está fazendo. Você entendeu? Então isso é muito importante. Só a intenção é bobagem, isso não funciona. Você tem que ter uma técnica curada, alicerçada na filosofia taoísta, alicerçada na filosofia chinesa, na metafísica chinesa, com fundamento. Se você não fizer isso, o negócio não vai funcionar, tá? Ou vai funcionar ao contrário. Presta atenção. Presta atenção. Na verdade, essa área de feng shui, ela é tão ruim que eu devo ter comentado já em outros vídeos. Em 2005 eu parei de dar cursos, parei de fazer consultoria, porque o mercado estava atulhado de bobagem. Então as pessoas perderam a noção. Você fala assim, vamos dar um curso de feng shui, aí a pessoa fala, sei, que negócio lá da revistinha Cláudia, eu li uma matéria sobre isso. Aí o outro cara fala assim, não, eu fiz um curso de um fim de semana e já aprendi a fazer esse negócio aí. E aí? Você vai fazer um curso de 3 meses? Não vai. Porque você já aprendeu num fim de semana. Você lê a revista Cláudia, você já consegue, né, saber como é que funciona. Você põe um sofá amarelo na sala, você já resolve o seu problema de prosperidade. Então para que você vai estudar filosofia chinesa? Infelizmente, para esse pessoal, eu ensino filosofia chinesa. Sem a filosofia chinesa, o que você faz não tem valor. Porque você não sabe o que você está fazendo. Então não é para você ficar repetindo as coisas que nem papagaio, é para você entender como aquilo funciona, né? Nenhuma técnica que eu passo sem que eu explique como aquilo funciona e sem que eu tenha experimentado pessoalmente. Eu não faço nada de ouvir falar. Todos os meus vídeos aqui, inclusive, são coisas que eu vivenciei. Então acho que isso é muito importante. Um exemplo bastante bacana desse negócio aqui, né? Bacana assim no sentido de ser um exemplo. Não no sentido da situação, porque a situação é muito ruim, é muito constrangedora. Eu tenho um livro. Espera aí. Dominando o Feng Shui, né? Tá disponível lá na Amazon, tá disponível em e-book também. Ele tem aqui cerca de 300 páginas, eu explico com detalhes o que é Feng Shui, a história, a filosofia, e tem um mecanismo didático que você parte do zero e você vai desenvolvendo os conhecimentos dentro do Feng Shui, até técnicas avançadas, né, e técnicas complementares.
Então eu procurei fazer uma coisa bacana, bem ilustrado. Ele é cheio de esquemas, de desenhos, para as pessoas poderem entender exatamente como aquilo funciona. E aí está sendo vendido também na Amazon, né? A matéria impressa. E aí um belo dia eu estou olhando lá os comentários, né? Eu sempre leio os comentários a respeito dos livros, ver o que as pessoas estão achando. E me deparo com o comentário da, deixa eu ver aqui, Paula Schilling. Olha só que interessante, eu vou pôr aqui na tela, tá? Tá lá no site da Amazon, vou deixar o link aqui nas referências para você observar isso daí. Aí o que ela fala, Paula Schilling? Nada recomendado. 2 estrelinhas. Até que 2 estrelinhas é bom, né? Para quem não gostou do livro, 2 estrelinhas já é alguma coisa. 2 em 5 é alguma coisa. Bom, o que ela fala aqui? O livro é mediano. Esperava algo mais prático, como o uso do Feng Shui no dia a dia, na decoração. Esperava mais informações sobre simbologias que são tão relevantes. Esperava informações mais ricas sobre os cristais, as plantas, a decoração de casa. Enfim, mais uma literatura rasa. Uma pena. A Amazon está perdendo a credibilidade com suas indicações furadas. Farei uma última tentativa de adquirir livros com vocês. Caso seja essa mesma pobreza literária, devolvo tudo, acabando a paciência. Uau, a Paula ficou muito brava com o meu livro, né? E com a indicação da Amazon. Que a Amazon tem um algoritmo lá que indica, dependendo da sua pesquisa. Também, né? Ninguém da Amazon lê os livros, eles fazem um algoritmo de pesquisa, né? Eles vivem recomendando meus próprios livros para mim. Então, é um algoritmo que está pensando lá. Mas vamos lá então a argumentação dela. Esperava algo mais prático, como o uso do Feng Shui, vamos falar do jeito certo aqui, né? Feng Shui no dia a dia, na decoração. Feng Shui não é decoração. Primeiro erro. Tá? Primeiro erro. Feng Shui não é decoração, é manipulação de energia. É colocar a casa em harmonia com o universo, em harmonia com céu e terra. Não é decoração. Esperava mais informações sobre as simbologias que são tão relevantes. Isso é filosofia, não é simbologia. Tá? Você não pega o vermelho porque é paixão e você pinta o quarto de vermelho. Não é isso. Feng Shui lida com energia, com base filosófica. Esperava informações mais ricas sobre cristais, plantas, decoração de casa. Cristais, plantas, radiestesia e cores. Eles estão no meu livro, lá no finalzinho, o livro tem quase 300 páginas, está lá no finalzinho como técnicas complementares. Isso não é Feng Shui. O que está acontecendo? As pessoas juntam um caminhão de coisas esotéricas, junta tudo e chama de Feng Shui. Não é Feng Shui. Ok? Isso não é Feng Shui. São técnicas complementares. Radiestesia é fantástico. O Feng Shui te dá a delimitação da área, a análise da área, e o radiestesia te dá a análise no ponto. Ele é um complemento valiosíssimo, mas ele não é Feng Shui, né? Talvez seja Feng Shui, não sei, mas ele não é Feng Shui. Enfim, mais uma literatura rasa. Paula, você pode chamar meu livro de tudo, menos de raso. Tá, eu sei o que eu fiz. Foram 6 anos juntando material, 5 anos escrevendo, polindo, reescrevendo, acertando e fazendo as ilustrações, porque todos os meus livros eu faço sozinho. Todas as ilustrações, cada desenho, cada negócio, cada tabela, cada gráfico que vocês veem, fui eu que fiz. Tá? Então, ele tem toda a filosofia, né? Logicamente não é profundo, porque é óbvio que é um livro que ele tem que ser um caráter mais prático mesmo. Né? Ele não é de grande profundidade, mas é o profundo o suficiente para você entender as técnicas. Então o livro ele não é raso. Tá? A percepção do livro é que foi rasa. Porque o que acontece? O que a gente percebe aqui é que a Paula não tem ideia do que seja Feng Shui. Ela acha que Feng Shui é essa alegoria esotérica que tem hoje em dia, né? que enchem as lojinhas esotéricas de bagulho para você pôr na sua casa. E não tem nenhum peso filosófico, nenhum fundamento. Então ela não sabe o que é Feng Shui. Isso me assustou bastante. Eu achei que nessa altura do campeonato a coisa estaria melhor, né?
Mas obviamente isso não acontece. Ainda tem gente que está perdida na mata, perdida na selva ainda, né, achando que cobra é cipó. Não é, cuidado. Cuidado. Então o que acontece? Uma pessoa que tem uma percepção tão errônea do que é uma técnica, está arriscada a pôr tudo a perder, está arriscada a ter problemas na sua casa. Então cuidado, cuidado, cuidado. Verifique, veja os fundamentos, não fique pegando qualquer porcaria por aí, né? Eu parei de dar os cursos, parei até de fazer consultoria por causa disso daqui. Olha só a situação, a pessoa não sabe o que é feng shui. Você fala assim, eu vou fazer uma consultoria de feng shui na sua casa, o pessoal acha que eu vou ficar pendurando bolinha de vidro, vou ficar pintando parede, vou ficar trocando a mobília. Gente, não é isso. É acerto de energia. É uma coisa muito complicada e muito séria. Tá? Não é trocar um quadro de lugar, não é isso. Não é encher de espelho, botar espelho atrás do fogão para aumentar a prosperidade. Você ficar de frente, não pode ficar de costas para a porta cozinhando porque você toma susto. Pelo amor de Deus, toma susto. Existe um fundamento filosófico para você não dar as costas para a porta, mas não é isso, tomar sustinho. Porque aí azeda o feijão, se tomar susto. Para com isso, não é isso. Então cuidado, cuidado. Esses problemas de feng shui que nós estamos falando aqui são problemas estruturais. É você fazer uma coisa qualquer que alguém inventou, Deus sabe como, e chamar isso de feng shui e você achar que está fazendo bem para sua casa, para sua energia. Cuidado, não é isso. Aí vão falar assim, o Gilberto quer promover o livro, quer promover o curso. Não, filho, eu quero ajudar você a ter uma vida melhor, a ter uma energia boa na sua casa. Entendeu? Não precisa pegar meu livro, não precisa estudar meu curso. Existem ótimos autores, Joseph Yu, o Joe Yap, tem um outro de Hong Kong, não me lembro agora o nome. Algumas coisas da Lilian Tu são muito interessantes. Aqui no Brasil você tem o Carlos Solano, você tem o Murakami, você tem livros da Eva Wong, que é uma grande mestra taoísta, né, todos em português. Então, muitos desses livros não estão mais sendo vendidos, mas você pode achar em sebo. Então tem material bom. E é lógico, tem o meu livro. Eu podia falar para a Paula, para ela estudar mais o feng shui tradicional, mas ela tem o livro. Ela tem um livro, ela leu e não entendeu. Né? Logo no começo, acho que é o primeiro capítulo, aula 1. O que é feng shui? Cada capítulo é uma aula. Né? O que é feng shui? Então eu falo o que é feng shui, e aí eu digo que não é feng shui. Feng shui não é religião, geomancia, uma filosofia, porque não existe filosofia do feng shui. Feng shui, a filosofia do feng shui é o taoísmo, né? Autoajuda, magia, arte tibetana, técnica budista, astrologia. Não é nada disso, está tudo escrito aqui. Tá tudo escrito aqui. Aí você vê o nível de conversão que essas ideias têm. Né? As pessoas ficam completamente tomadas por essas ideias aí e não conseguem enxergar, nem quando mostram para elas as coisas, não conseguem enxergar. Cuidado com Feng Shui, procure conhecimento tradicional, procure embasamento filosófico. Se alguém falar alguma coisa, ou você vê escrito, questione sempre, tudo, inclusive o que eu digo, questione. Tá? Esse é o caminho do conhecimento. O conhecimento ele tem que ser uma coisa consciente, tá? Consciente e ativa. Conhecimento você não senta e espera ele entrar em você. Você tem que ir atrás. Então ele tem que ser consciente e ativo. Você não pode ser passivo com o conhecimento. Você tem que ser ativo. Então vai atrás, procure, pesquise. E você vai conseguir achar material de boa qualidade. Tudo bem? Não cabe aqui nenhuma crítica ao autor desse e-mail ou a Paula. Cada um tem sua vida, cada um tem seu caminho, tá? Mas é um alerta para que você preste atenção no que está acontecendo, porque a área de Feng Shui ela era um rio piscoso
e agora ele é um pântano, tá? E você precisa tomar cuidado para não se atolar em algum lugar por aí. Tá bom? Muito obrigado então por ter assistido até aqui, né? Dê o seu like, deixe seu comentário. Você achou que falei alguma bobagem, diga aqui, e seguimos então em frente divulgando o taoísmo. Obrigado.